Olá, boa noite. Boa noite quem está entrando agora. Nós vamos hoje falar sobre jejum e o quanto o jejum pode beneficiar a gente com clareza mental. Então vão mandando o aviãozinho para as pessoas que você acha que tem alguma dúvida, que quer saber mais sobre o jejum e outros benefícios do jejum. Vai mandando aviãozinho. Quem já mandou aviãozinho, vai colocando coraçãozinho aí pro Instagram entender que essa é uma live legal e mandar para as outras pessoas. Boa noite. Olá, Vitor. Boa noite. Todo mundo que tá entrando. Tô colocando aqui pra gente. Eu já vou. Vamos ver se eu consigo fixar. Claro que sim. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre jejum. Enquanto a gente espera o pessoal dar uma entradinha, me conta quem já tá aqui, quem tem costume de fazer jejum, por qualquer motivo. Você já tem costume de fazer jejum? Você jejua, né? Conta aí nos comentários pra mim. Quem é a favor, quem é contra, quem já faz jejum, quem não faz jejum. Eu quero saber de vocês. Como que é? E aí eu vou falar as minhas experiências. Quem me acompanha aí pelos stories já ando vendo, né? Que eu sou adepta ao jejum. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, falando um pouquinho do jejum, vamos tirar a música, né? Porque senão fica muito barulho para vocês me escutarem. Oi, Dri! Seja bem-vinda! Nunca fez, Flor? É, a Flor que falou. Eu fiquei meio assim, será que foi a Flor? Dri, você já fez jejum? Por qualquer motivo? Eu vou começar a fazer jejum. Isso aí, Vitor, vamos começar a fazer jejum, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o jejum, um pouquinho sobre o aspecto mental do jejum e vou contar a minha experiência do jejum para vocês. E aí eu quero que vocês vão fazendo perguntas e mandando aí nos comentários, tá bom? Conforme a gente for desenrolando. 16 horas todo dia, olha que maravilha. Temos aqui uma adepta, acho que mais rigorosa do que eu no jejum, né? Bom, o jejum é algo que vem de muito tempo, né? O jejum, ele vem principalmente com cunho religioso. Todo mundo já ouviu falar em jejuar, principalmente jejuar na quaresma, né? Então o jejum com esse cunho religioso, ele sempre foi muito conhecido. De uns tempos pra cá, tem se falado muito no jejum para a saúde no quesito físico. Tem pessoas que fazem jejum para emagrecer, tem pessoas que fazem jejum para limpar o intestino, né, para trazer uma melhor saúde intestinal. Então, esse jejum para a saúde. Tem o jejum religioso, o jejum para a saúde. E o que eu venho trazer aqui hoje é esse olhar, que é o olhar do quê? Do jejum para a mente. Jane, mas como assim? Eu vou parar de comer e isso vai melhorar minha qualidade mental, de pensamento, tudo? Sim. E é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Existem vários tipos de jejum. É considerado jejum a partir de 12 horas sem ingestão de alimentos, né? Sem ingestão de alimentos. Óbvio, gente, eu tô falando a regra. Isso tem mudança dependendo do médico que tá te passando o jejum. Nem todo mundo pode fazer jejum. Algumas pessoas não podem fazer jejum. Grávidas, crianças, pessoas que têm compulsão alimentar. E eu vou falar já um pouquinho, porque esse não é o foco principal hoje. Quem tem bulimia. Então, algumas pessoas não podem fazer jejum. No
no geral, é considerado jejum a partir de 12 horas. Esse é um jejum, assim, para iniciante, né? Sempre temos que começar com o mínimo de horas de jejum. Você nunca fez jejum, aí você vai começar a fazer jejum, você faz 20 horas. Não, você tem que acostumar o seu corpo, né? Então, 12 horas, 14, 16, 18, 20, 24. Os mais comuns, tá? 16, 18 e 24, ok? Sendo que jejuns maiores, mais prolongados, tem que ter um intervalo maior. Você pode fazer, igual a Adriana colocou nos comentários, um jejum de 16 horas todos os dias, desde que o seu corpo já esteja acostumado. Você não vai começar a fazer um jejum de 16 horas todos os dias de cara, não. Você vai fazer um de 12, um de 16 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana e vai aumentando. Você tem que adaptar o seu corpo para essa nova realidade. Então, mas um jejum de 16 horas você pode fazer todos os dias. Um de 24 horas você pode fazer no máximo 2 vezes na semana, sem comprometer a sua saúde, tá bom? Isso é a linha que eu acredito. Óbvio que vocês sabem que médico, juiz, cada um tem uma opinião, então aí você tem que ver o que faz sentido para você, tá bom? Como o jejum ajuda na clareza mental? Primeiro, quando você atinge um jejum, a maioria disso que eu vou falar não é com jejum de 12 horas, tá? É de 14, 16 para mais. Pelo menos 14, 12 horas ainda é um jejum muito pequenininho ali. Então você tem uma mudança neuroquímica. O jejum, ele estimula que as células do nosso hipocampo sejam produzidas. Então, olha, ele estimula a neuroquímica, as células do hipocampo são produzidas, a habilidade das células nervosas que reparam o nosso DNA é aumentada, tudo isso. Aí, você pode estar se perguntando, ninguém me perguntou ainda, mas vai que alguém está pensando. Jane, mas eu já ouvi falar que jejum não é bom, que o nosso corpo não está adaptado, acostumado para o jejum. Eu acredito que nós perdemos isso com o passar dos anos. Porque se você voltar, vocês sabem que o nosso DNA guarda os registros dos nossos ancestrais. Então, o seu DNA guarda os registros lá dos seus ancestrais. Quem é o seu ancestral? Não é os homens das cavernas, as mulheres das cavernas, os homens primitivos? Qual a frequência que esses homens primitivos se alimentavam? A cada 3 horas? A cada 3 horas eles caçavam um bichinho. Não, né? Então, o jejum, ele já vem acontecendo na nossa ancestralidade há muito tempo. O nosso corpo pode ter desacostumado por conta da sociedade, por conta do comércio, por conta de que ninguém que faz jejum, as empresas alimentícias vão gostar, né? Então nós temos que entender que atrás existe um marketing, né? Atrás dessa alimentação a cada 3 horas. Isso é o que eu acredito. Você tá livre para acreditar no que você quiser, ok? Se você acha que não tá tendo nada a ver, eu te convido a buscar uma informação num outro lugar. Mas se você tá achando que tem a ver com o que você pensa, com o que você acredita, então fica aqui comigo. Então, o jejum, ele vem lá desde a nossa ancestralidade, lá atrás ele já acontecia. Os benefícios para o corpo
É incontestável e eu não vou abordar aqui. Os benefícios religiosos, aí cada um tem que testar. Eu tenho as minhas experiências com o jejum dentro da espiritualidade e vou dizer, para mim é excelente. Eu tenho ótimos resultados dentro do jejum religioso. E agora, para a mente. Para a mente, quando eu fico um tanto de tempo sem me alimentar, uma observação. O que pode dentro do jejum? Dentro do jejum pode chá, café e água sem açúcar e sem adoçar, tá? Esse é o jejum tradicional. Chá, café e água sem adoçar, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Isso tá livre, liberado. Alguns que passam jejuns liberam o limão, água com limão, desde que seja meio limão no jejum, tá? No jejum todo. Então, quando a gente fica um tempo, a gente traz alguns benefícios para o corpo. Nós temos uma maior capacidade de concentração. Por quê? Porque aumenta a nossa função cognitiva. Aumenta todos os neurotransmissores que estão associados à concentração. Já foi comprovado que quando você diminui a ingestão de alimentos, aumenta os neurotransmissores que estão associados à concentração. Por isso que, com determinado tempo de jejum, você consegue se concentrar mais. Você está mais focado. Se você está mais focado, a sua mente fica mais clara, no sentido de clareza mental. Você consegue raciocinar com uma clareza maior. O jejum, ele também, nessa parte de clareza mental, ele proporciona a neuroplasticidade. Quando nós estamos em jejum, ocorre a neuroplasticidade. Quem não sabe o que é neuroplasticidade, levanta a mão aí nos comentários, né? A neuroplasticidade é a capacidade dos nossos neurônios se modificarem, criarem novas conexões. Então, com o jejum, eu crio novas conexões. Acontece também a cetose. O que é cetose? A cetose, ela acontece a partir de 16 horas. Viu, Dri? Você que faz 16 horas, talvez faça 18, pelo menos uma vez na semana, alguma coisa assim. Tenta aí, depois você me conta, tá? A partir de 16 horas, o seu corpo entra em cetose. O que é? Ele vai ter uma diminuição na glicose. Então, ele começa a queimar a gordura, aquela gordura mais profunda, tá? Isso tudo acontece com o jejum. E isso traz uma neuroplasticidade. O jejum também, ele protege contra a depressão. Por que ele protege contra a depressão? As pessoas que estão deprimidas, falta uma substância, tá? Não vem ao caso, é o BDNF. É uma sigla dessa substância que eu não vou entrar nesse mérito. Essa substância falta nas pessoas deprimidas. E o jejum, ele aumenta a produção dessa substância. Olha que máximo. Vocês já sabiam disso? Vocês tinham conhecimento disso? Eu tive conhecimento disso há muito pouco há muito pouco tempo, né? E eu fiquei assim, maravilhada. Foi quando eu resolvi que eu ia testar o jejum. Quando eu comecei a descobrir todos esses benefícios, né? Oi, João. Chegou atrasado, né? Depois você vai ter que ver o começo da live lá no feed. E ó, se você depois que terminar a live gostar, quiser indicar pra alguém, falar pra pessoa correr, porque vai ficar por pouco tempo disponível no feed, depois sai, tá bom? Bom, voltando, nós estávamos trazendo os benefícios para a clareza mental do jejum. O jejum, ele também ele protege
contra os processos inflamatórios. O que acontece? Quando eu tô com um processo inflamatório no meu corpo, o meu organismo, ele retira das funções cognitivas. Então, o meu organismo vai retirar todos os recursos necessários para combater aquela inflamação no corpo das funções cognitivas. Quando eu faço um jejum, eu curo, né? Eu protejo contra os processos inflamatórios. E aí o meu corpo não precisa mais extrair isso das minhas funções cognitivas. Cognitivas é as funções que nós temos de pensar, de agir, de falar, de fazer, que é ligado à mente, que é o que a gente quer. Quanto mais eu desenvolvo a minha função cognitiva, mais clareza mental eu tenho. O jejum auxilia que o seu organismo não retire das funções cognitivas para tratar os processos inflamatórios. Com isso, você tem uma clareza mental maior, tá? Também o jejum auxilia na redução da compulsão alimentar. Jane, você não falou que você não ia falar sobre o jejum para a saúde? Sim, mas eu tenho um ponto aqui. Quando eu faço um jejum e eu digo que ele reduz a compulsão alimentar, você sabe por quê? Pensa comigo, eu comecei um jejum, eu cheguei um tempo de jejum, eu começo a ter maior concentração por causa dos neurotransmissores que estão aqui, toda a mudança neuroquímica, uma neuroplasticidade, ou seja, a minha mente começa a clarear. A minha mente começa a clarear, eu consigo detectar com mais facilidade quando eu estou com fome, quando eu estou com vontade e quando eu estou com impulso por causa de um vazio emocional. Bom, só vocês testando o jejum dessa forma para vocês verem o quanto a mente fica mais calma. Para mim, o jejum traz um equilíbrio, uma calma dos pensamentos. Eu consigo olhar e ver, eu não tô com fome, eu tô com vontade. Ou, não é fome, não é vontade. Nossa, mas eu tô sentindo que eu queria preencher algo. Percebe que o jejum traz essa clareza mental de você se conhecer. É autoconhecimento. O jejum para a mente é uma questão de autoconhecimento. Você vai sentindo o seu corpo, você vai conhecendo o seu corpo, você vai entendendo os momentos conforme você vai passando pelo jejum. E mais, o último ponto, o jejum ele reduz a fadiga mental. Por quê? Alguns alimentos provocam picos de insulina e a insulina é responsável pela fadiga mental. Se eu jejuo, eu não tenho os picos de insulina, eu diminuo a minha fadiga mental, trazendo clareza. E aí, foram convencidos? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dos benefícios do jejum. Coloquem aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Enquanto vocês colocam, eu vou falar. Eu tive uma experiência, eu jejuo, faço jejum. Não faço o jejum regularmente, igual a Adriana postou aí, que ela faz todos os dias, né? Todos os dias, 16 horas. Eu não faço com uma regularidade. Mas algumas vezes eu faço de 14, de 16, mas um jejum que eu adoro e que eu tenho por hábito fazer pelo menos uma vez no mês é o jejum de 24 horas. É claro, para você fazer um jejum de 24 horas, você já tem que ter treinado o seu corpo com jejuns menores. Mas o jejum de 24 horas, ele é fantástico para autoconhecimento. Você entra num estado de profunda
conexão com você mesmo. É fantástico. Então, se você tem curiosidade, eu te convido a testar. Igual o João colocou aí, top demais, vou aderir. Eu te convido a testar. Comece fazendo jejuns pequenos e vai aumentando o tempo. Escolha, perceba que alguns períodos são mais fáceis. O jejum você pode aproveitar à noite para contar. Você conta à noite como período de jejum. Então vamos supor, você quer fazer um jejum de 8 horas, você janta às 8 e você vai se alimentar às 8 da manhã. 12 horas. Eu falei 8? Não, eu acho que eu falei 8, mas é 12 que eu quis dizer, tá? 12 horas, você come às 8 e depois você vai comer às 8. É super tranquilo, vai. 12 horas de jejum é teta, né? Vamos aumentar um pouquinho esse jejum? 16 horas eu janto às 8, 9, 10, 11, 12. E vou almoçar. 16 horas eu janto às 8 e almoço meio-dia. 16 horas de jejum. Esse pra mim é bem tranquilo. Tá? Então aí você vai ver dependendo do seu ritmo. Jane, eu almoço 6 da tarde. Olha que bênção. Você começa às 6 da tarde, 6 da manhã você já fez 12. 6, 7, 8, 9, 10. 10 da manhã você já fez 16. Se você segurar um pouquinho mais e só almoçar, você fez 18. Percebe? Então, vai treinando, vai testando o jejum e vai sentindo. Lembrando que o jejum é autoconhecimento. Quando você faz isso, pode passar mal no começo? Por isso que eu falei no começo da live que você tem que começar com um jejum pequeno. Eu já vi várias pessoas que nunca fizeram jejum e resolvem fazer um jejum de 20 horas. É cagada na certa. Entende? Então, você vai passar mal se você começar com um jejum muito grande. Qual é a ideia? Comece com 12 horas. Passe para 14, passe para 16. Vai conhecendo o seu corpo, vai mostrando o caminho para o seu corpo. A ideia do jejum para a clareza mental não é emagrecer, não é limpar intestino, não é nada disso. Você pode, lógico, tô fazendo jejum, vou aproveitar para tudo. Claro, você não vai falar, não, o jejum é só para isso não. Então você pode aproveitar. Vou fazer um jejum para a clareza mental e já vou aproveitar para fazer uma limpeza, uma saúde melhor para o meu intestino, ok? Consequentemente, você vai emagrecer? Provavelmente. Mas aqui nós não estamos abordando e quase ninguém aborda que o jejum é para emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência, tá? Então, qual é a ideia do jejum? Você começa a fazer e começa a entrar em contato com o seu corpo. Começa a conhecer o seu corpo. Começa a ver. Você vai ver que é muito top. Você vai ver os momentos que você tem pico. Você tem pico de fome. Então, você começa o jejum de boa. Eu vou dar o exemplo de 24 horas, que é o que eu faço uma vez por mês. Você começa o jejum de boa. Aí eu comecei o jejum estudando, tranquila, maravilhoso. Aí chega uma hora que você começa a ter fome, a barriga ronca. Você começa a sentir o seu corpo, você continua. Aí você percebe que aquele pico passa e você começa a não sentir mais fome. Você sente muitas vezes um hálito ruim por conta do estômago estar muito tempo vazio. Mas você percebe, você vai sentindo o seu corpo. E aí você começa a se perguntar, nossa, mas será que eu precisava ter comido aquela hora? Será que se eu não tivesse de jejum, eu preciso comer toda hora que eu sentir fome? Ou será que eu estou sobrecarregando o meu sistema com alimento? Gente, é uma nova consciência. O alimento serve para nos nutrir. Só.
Agora eu vou dar um pitaco aqui, que não é nem dessa live, mas eu vou ter que dar um pitaco, porque senão eu não me cabe dentro de mim. Tem mãe que eu escuto na clínica que fala assim pra mim: Giane, mas minha filha não comeu o lanchinho da escola. Como? Eu falo, ela não devia estar com fome. Ah, mas ela tem que comer. Como que vai ficar com a barriga vazia? Ela tá desnutrida? Ela tá há horas sem comer? Há 20 horas sem comer? 2 dias sem comer? Não. Ela comeu antes de sair de casa. Sabe, nós precisamos mudar essa consciência de que nós temos que comer, adulto, criança, qualquer um, tem que comer porque tá na hora de comer. Gente, a gente tem que comer quando tem fome. Né? É uma nova consciência. É você começar a olhar o alimento como fonte de nutriente. Só que nós não fomos educados para isso, né? Nós somos educados para levantar da mesa só a hora que o prato tá vazio. Isso é pavoroso. Você sobrecarrega o seu sistema. E mais, você fica letárgico. Você sabe o que é letárgico? É lento, é devagar. Perceba quando você almoça uma comida pesada, o que acontece com você depois? Você tem sono, você tem preguiça. Porque todo o seu corpo está voltado para digerir aquela bomba que você pôs dentro de você. Você não produz. Você não produz como se você tivesse comido uma comida mais leve ou comido menos. Nós ficamos mais dispostos, mais animados quando a gente come menos. Não é uma questão de regime, não. É uma questão de consciência alimentar. Aí a pessoa chega pra mim no consultório e fala assim: ai, Giane, não tenho ânimo pra nada. Conte-me mais sobre a sua falta de ânimo. Eu como de manhã uma tapioca, um copo de suco, um mamão. Aí no meio da manhã eu faço um lanche da manhã. Aí eu almoço. Aí eu faço lanche da tarde. Aí eu janto. Aí eu faço ceia. Filha do céu. Você não tem jeito de você não ficar lenta, né? O seu corpo passa o dia inteiro digerindo alimento. O dia inteiro. Não faz outra coisa. Então, eu convido vocês a olhar para isso. Olhar para o jejum, não importa de quanto tempo for. Desde que você comece com 12 horas. Olhe para o jejum com bons olhos, né? Teste na sua vida e veja se faz sentido para você. Para mim, eu faço jejum para clareza mental, faço jejum religioso também, né? Faço jejum para saúde. Para mim, em todos os aspectos, o jejum funciona muito bem. Então, eu convido você a testar por todos esses motivos que eu te trouxe. E perceba se você não vai ficar mais disposto, mais enérgico, com mais energia, com mais clareza mental, se os seus insights não vão acontecer de uma forma mais corriqueira, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido algo que desperte em vocês algo, tá bom? E eu espero vocês terça que vem, às 8h48, pra gente tratar de um novo assunto que eu não lembro qual é, mas eu já postei. Depois eu posto de novo nos stories, tá bom? Beijo, beijo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Façam jejum. E qualquer dúvida que surgir depois, me manda no direct. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo, beijo. Tchau, tchau.